Hoje a gente vai falar de Wandinha e da segunda temporada de Wandinha. E eu não tenho muitas coisas boas pra falar. Na verdade, eu tenho pouquíssimas coisas boas pra falar e eu vou focar nas coisas ruins. Meio ruins. Um pouquinho só, um pouquinho. Okay. Isso aqui tudo ainda é uma opinião, apesar de eu saber que eu vou falar algumas coisas válidas, então você pode se sentir à vontade em não dar a mínima pro que eu tô falando e simplesmente passar o vídeo. A adaptação esquisita da verdadeira família Addams. Não sei se você sabe, mas a família Addams, na verdade, é um cartoon, né? São tirinhas, várias tirinhas de 1930. Elas têm como criador o Charles Addams, que era um cara meio perturbadinho da cabeça, ao ponto de que ele tinha afiadores de flechas e a mesinha de centro dele era a lápide de uma menina morta, a lápide de mesinha de centro. Enfim, ele já não era uma pessoa muito normalzinha da cabeça, mas a criação da família Addams, na verdade, foi uma sátira pra família perfeita nos anos 50. Sabe mais ou menos aquela coisa do American Dream? É mais ou menos por aí. Meio que a sátira era basicamente uma subversão. A subversão que ele estava tentando propor, ele quebrava essas convenções sociais e essas estruturas de poder que já estavam estabelecidas, como, por exemplo, o patriarcado. Então, ao invés do Gomes ser um pai frio, que era super disciplinador e tudo mais, não. Ele é super sentimental, ele é um pai muito carinhoso, ele é extremamente apaixonado pela esposa dele, a Mortícia. Ao invés de ficar fazendo aquelas piadinhas de oi, nossa, minha esposa. Então não tinha nada a ver disso. Mesma coisa que quem tomava a liderança da família era a Mortícia, porque ela era uma figura forte e imponente e ela tomava as decisões. Por exemplo, a filha mais nova, ela não tem interesse nenhum em garotinhos da idade dela e na verdade ela gosta de coisas mais agressivas, mais violentas, coisas que são tipicamente masculinas. Enquanto o feioso, ele literalmente só se importa em comer ou coisas muito superficiais. É uma subversão de uma família comum, principalmente naquela época lá que a gente tem que lembrar que tinham aqueles comerciais maravilhosos de mulheres passando roupas e entregando cervejas aos maridos enquanto eles assistem beisebol. Sim, que bosta. E aí, tipo assim, quando a gente chega em Wandinha, tem um pequeno problema que eles esqueceram a sátira. Eles pegaram a estética inteira da família Addams, de todos os outros filmes, animações, séries, quadrinhos, todas as coisas que a família Addams já tinha e colocaram numa série para adolescente. E eu não vejo problema nenhum você adaptar e dar uma modernizada em coisas que são um pouquinho mais antigas, mas você tem que lembrar que elas levam uma bagagem cultural muito grande. Tanto é que esses quadrinhos são de 1930 e todos eles tiveram edições diferentes, inclusive, se eu não me engano, em 1960 até 1988, teve uma série que tem mais ou menos umas 3 temporadas aí com 64 episódios, inclusive sendo reprisadas aqui no Brasil. Ela já fez muito sucesso, ela continua fazendo muito sucesso, e eu acho que eles pecaram muito em específico na adaptação dessa família quando eles não entenderam o que ela se propunha de verdade. Porque tudo bem, você pode dizer simplesmente que queriam fazer uma coisa mais moderna, mais adolescente, uma coisa que fosse mais para um público assim que consome mais hoje em dia. Porque apesar de a gente falar, né, da TV e tudo mais, a gente sabe muito bem que em serviços de streaming, em YouTube, TikTok e todas essas outras redes sociais, o público é muito mais jovem. Então quando a gente pega essa adaptação e a gente esquece de onde ela vem, surge Wandinha. Porque assim, eu não vou falar que eu não gostei da primeira temporada, eu só acho ela muito mediana. Porque assim, a Wandinha é um pé no saco. Me desculpa. A Wandinha é um puta um pé no saco, assim. E ela é extremamente fora de personagem, se você for levar em conta todos os outros conteúdos com a família Addams que tem a Wandinha. Ela é simplesmente, tipo assim, putz, mais uma gótica chata que acha que é muito alternativa para as pessoas entenderem ela. E eu não vou mentir, eu acho muito legal que, pra mim, pelo menos, pareceu que a primeira temporada tinha uma ideia de que faria ela se sentir desse jeito e ter um desenvolvimento grande ao longo dessa primeira temporada, pra na segunda ela já ser mais da Wandinha que a gente conhece em outros conteúdos da família Addams, mas não é o caso. No final da temporada, na primeira temporada, teve até aquele momento muito legalzinho que ela se permitiu ser mais sentimental, sendo que no começo, no primeiro episódio, ela fala pro feioso que sentimentos são fraquezas. Eu quero nomes. Eu não sei quem foi. É sério. Foi rápido demais. Feioso, emoção é sinal de fraqueza. Recomponha-se. Sendo que, novamente, a sátira da família Addams é que eles são uma família boa, que eles não se importam em serem eles mesmos. E aí a filha da puta vai e me diz que sentimento é fraqueza. Tipo, minha filha, não. E aí, tipo assim, já não faz sentido pra mim toda a questão de que existe um segredo escondido, sendo que se essa família Addams, entende? Eles não tinham que ter segredos. Eles tinham que ser uma família extremamente aberta a conversar, justamente porque é uma coisa que outras famílias não são. Então, ao invés de virar aquela coisa de putz, a minha família é muito diferente, mas ela é perfeita, é a família que eu mais gostaria de ter, é a família que eu não trocaria por nenhuma outra, virou, nossa,
meus pais não me entendem. Ninguém me entende. Virou isso de novo. Tipo assim, virou qualquer drama familiar. Se você trocar os nomes e um pouquinho da estética, vira qualquer drama adolescente. Só que agora com o X-Men da geração atual, não faz sentido pra mim. E tipo assim, na questão de excluídos, eu entendo que a Morticia, né, aquela questão das visões, mas não faz sentido pra mim ela ser uma excluída de fato, se eles não sabem te dizer o que é ser um excluído. Tipo, um excluído não é um bullying. Então é meio estranho que excluídos você possa dizer exatamente o que é, mas não precisa explicar. E tem esse cara aqui que ele é uma górgona, tem essa aqui que é uma lobisomem. Lobiswoman? Como é que é? Lobisoa? Tem esse cara aqui que, sei lá, as pinturas dele cria vida, que eu acho que é um dos poderes mais genéricos que eu já vi na minha vida. Tem ela que é uma sereia, e é isso. Tem a outra ali que é uma gótica, minúscula, 1,40 de altura. E esses são os excluídos. Tipo, você tá entendendo que não faz muito sentido pra mim? São pessoas esquisitas, é isso? Sendo bem sincera, assim, e nesse quesito é que as brigas que a Wandinha e a Mortícia têm são ridículas. Elas são simplesmente ridículas, porque, a Mortícia não fala nada, e a Wandinha só pergunta. E a Wandinha só faz apontamentos e ela só levanta questões. E, tipo assim, ela sempre presume as coisas. E é engraçado porque na segunda temporada chegam a citar isso. De que, já que você se acha tão inteligente, eu vou deixar vocês resolver sozinha. Só que aí já entra em outro quesito que eu também vou reclamar aqui. Que é os diálogos horríveis. São muito ruins. Muito ruins mesmo. Se você tá querendo me dizer que é pra Wandinha se colocar um pouquinho no lugar dela, então por que você destrói todas as coisas que você fez na primeira temporada pra na segunda continuar batendo no mesmo ponto? Porque na primeira também tem esse quesito. Tanto é que tem o detetive Galpin, que ele chega e fala, tipo assim, se você se acha tão inteligente, então me diz a questão, me diz a resposta disso agora. Quando, se eu não me engano, ela vai tentar incriminar o Xavier, né? Porque todas as pistas dizem que é ele. E aí o próprio Galpin fica, não é ele. E aí, você vai fazer o quê? E tipo assim, você realmente quer que ela seja uma personagem idiota? Ela vai ser colocada no lugar dela, ela vai aprender a ser paciente, ela vai aprender a ouvir as pessoas, tanto quanto ela finge que quer ser vista, ou melhor, que não quer ser vista, ou você realmente vai fazer ela ter esse zigue-zague infinito assim, pro roteiro ir pra frente. Porque se a série se baseia sempre na Wandinha, que era pra ser uma pessoa inteligente de verdade, sendo extremamente arrogante, prepotente e tentando ir atrás de pistas que não vão levar a nada, mas é que é pra instigar o telespectador que tá assistindo, então por que você não faz essa bosta logo, sabe? Então por que você não termina logo essa investigação dela indo de fato pra algum lugar? Por exemplo, termina em um gancho na primeira temporada que não faz o mínimo sentido. Na segunda temporada você descobre que a Agnes, que é aquela menina invisível, que ela me lembra muito, muito mesmo a dubladora da Jinx, e que tipo assim, ela não queria matar a Wandinha de verdade, ela só tava assustando, só que isso me cria uma coisa que é muito ruim nessa segunda temporada, que essa aqui vai ser bem chata de falar. Eu não sei se eu terminei o raciocínio sobre a adaptação da família Addams, eu espero que eu tenha amarrado bem, se eu não amarrei, foda-se. Diálogos muito, muito mal feitos e bregas, e breguice demais. Meu maior problema com a segunda temporada não é na verdade nem a questão que vem desde a primeira, de que a família Addams era pra ser uma família boa, mas ela acabou virando uma família como qualquer outra, com dramas adolescentes, mas em específico que isso é ainda mais ressaltado pelos diálogos que são terríveis na segunda temporada. Eu fico pensando, puta merda, mas dá pra ver o roteirista escrevendo, assim, eu consigo ver ele da janela escrevendo ali o roteiro dele no computadorzinho de merda dele, assim, sabe, falando, nossa, os adolescentes vão adorar isso. Sabe aquele meme do cara, how you do, fellow kids? É isso que eu sinto toda vez que eu escuta um diálogo de Wandinha, mano. Principalmente da segunda temporada. A primeira nem tinha tanto isso. Mostrava muito no quesito de que a Wandinha era uma menina diferente e que, ela gostava de ser assim. Só que, eu acho extremamente brega a forma como ela fala. Bem-vindo ao quadrado. É um pentágono. Não é porque ela fala de um jeito rebuscado, é porque ela fala de uma forma brega. Porque parece muito que ela quer se achar muito melhor que as outras pessoas, porque ela fala a palavra difícil. E a querida, foda-se, não tô nem aí. E outra, ela não é tão diferente assim. Se você for numa escola pública, você vai achar 30 Wandinha, sabe? Antes mesmo de Wandinha ter saído. Na segunda temporada, tem um caso, assim, exacerbado de diálogos expositivos que são muito, muito ruins. E assim, é uma leva que eu tô percebendo que muitas obras de hoje em dia, elas presumem que o leitor é muito burro. Ou simplesmente, eles falam, putz, não vamos fazer uma coisa muito difícil de entender, porque senão ninguém vai entender. Então a gente tem que ou mastigar, ou seja, é um raciocínio muito supérfluo assim, ou simplesmente eles te explicam
na sua cara o que você tem que entender. Eu vou dar um exemplo, assim. Tem uma cena no segundo episódio, assim, que é quando a Enid é sequestrada e tal. Começa que, assim, eu não sei como o Bruno, que é daquele tamanho, e a Enid, que é daquele tamanho, conseguiram ser desacordados por uma menina de, no máximo, 1,50 m. Ai, Rani, mas ela é invisível. Ela deve ter tacado, não sei o que, alguma coisa na cabeça desse. Tá bom, mas lobo é o que, então? Lobo é cachorro, é isso, é um pincher. É isso, que eles não têm um senso mais aguçado, eles não conseguem sentir o cheiro de uma menina, não conseguem, é isso. Ai, mas é porque a coisa dela é que não dá pra perceber. Ela não é só invisível. Ah, então por que não explicam isso na série? Por que não chegam e falam assim, putz, é que a Agnes, ela não é só invisível visualmente, sabe? Porque ela também não é intangível. Esse é o ponto, ela também não é intangível. Então ela é só invisível. Tipo assim, reflexos, não existem reflexos, cara. Que isso? Que lobos são esses, cara? Porra. E aí a Wandinha, ela tá andando com aquela pistinha que ela recebeu. Eu já acho que aquele coração é feito por inteligência artificial. Eu já acho esquisito isso. Começa por aí. Mas chega, aí tá escrito play dead. Tipo, brincar de morto, sabe? Meio que assim. Aí tá bom. Aí, literalmente, quando quando a Wandinha tá saindo do quarto dela, ela dá de cara com a professora de música e a professora de música começa a falar pipipi, papapá, papipi. Tipo, a própria série ainda fala, mas quando você me viu tocar, você não achou muito bom assim. Ela fala, ah não, mas agora eu mudei de ideia. Não, porque eu acho que você tem um potencial muito grande. É engraçado porque até a câmera, ela foca no rosto da professora, porque não é como se ela estivesse falando pra Wandinha. Até porque quando volta pro rosto da Wandinha, ela fala duas palavras e para de falar. Ou seja, você tá vendo um raciocínio dentro da cabeça dela com a professora que tava olhando pra câmera como se ela estivesse falando com você e não com a Wandinha de fato. Tipo, a câmera deixa claro que aquela informação que estava sendo passada de que a Wandinha precisava tocar as notas com o corpo, sabe? Deixar a música controlar ela, que isso não era pra Wandinha. Ou melhor, não era só pra Wandinha, era pro telespectador também entender o que caralho ela tava falando. E aí, em seguida, o que acontece? A Wandinha vai lá no campanário, sei lá que bosta é aquele negócio, pega o órgão, começa a tocar, e o pior ainda, a Wandinha, ela começa a falar em alto, assim, sabe? Alto e claro, como se ninguém tivesse pego o raciocínio que ela acabou de ter, sendo que não é muito difícil. E essa é uma das coisas que você tem que ter algum cuidado em fazer pra não soar como se você tivesse presumindo que quem tá assistindo é burro. Tipo, se o seu raciocínio é tão difícil de ser entendido, então arrume, faça com que ela seja crível, faça com que ela seja compreensível, entende? Essa linha de raciocínio. Senão vai parecer simplesmente que ela tirou uma cartada do cu e começou a falar, putz, essa aqui tá a minha resposta. Pronto, estava aqui desde sempre. Tipo, você entende quando ela chega e fala, não são letras, são notas, aí ela vira e ela olha pra câmera e é quase como se ela tivesse, sabe, ela fizesse assim, ó, plim, uma piscadinha assim com o olho falando, tipo, ó, aqui, ó, entendeu? É realmente presumir que as pessoas têm um cérebro de panetone. E, tipo assim, tem toda essa parte que eu falei e pensa assim, não é nessa cena, é na série inteira. É a parte que a Wandinha, ela vai atrás de uma casa, uma coisa assim, ela levanta a foto da casa de uma forma nem um pouco natural, assim, e mostra pras pessoas que a foto que ela tá olhando é a casa que ela tá olhando. Tipo, cara, é aquilo. Eu fico, gente, mas vocês não são profissionais nisso? Você é o roteirista, você é o diretor, você é o cara da câmera, vocês não sabem fazer essas coisas sem ficar assim, sem ficar brega, feio, horrível, nojento. E aquilo, tipo assim, a primeira temporada de Wandinha tinha um jogo de câmera muito bom. Aquela parte que ela tá tocando o violoncelo, tá ligado? Na varanda, toda aquela arquitetura gótica e tudo mais. Parece até uma closa, assim, sabe? Todas essas coisas. Inclusive, closa é um tipo de estrutura gótica. Parece um castelo um pouquinho menor. Era muito lá ali pra parte norte da Europa e tal. Tipo, todas as arquiteturas de Wandinha tem essa estética gótica legal, assim, que combina muito com a série em si. Só que eu sinto que eles usam isso só pra isso. Estética. Porque é uma coisa bonita. Porque é uma coisa... sabe? Tipo, ai, nossa, isso aqui no TikTok vai irritar tanto. Entende? Parece que é só isso, mano. Parece que os caras, eles devem ter pesquisado como adolescentes falam, que adolescentes gostam, como adolescentes agem, e eles falam, tá bom, então os nossos personagens são adolescentes, eles têm que agir como adolescentes. Parece muito isso. Acho que uma das... Nossa, meu Deus do céu. Uma das coisas, assim, que eu mais fico abismada, você não tem noção, abismada, assim, de Wandinha, é esse segundo episódio, essa cena do campanário, da torre do relógio, sei lá que porra é essa. E pior ainda, sabe? Tem a questão do relógio, tem a questão de que assim que a Wandinha fala, né, no caso, tic-tac, Wandinha Adams, né, senhorita Adams, a Agnes fala, começa a tocar um tic-tic, bem baixinho assim da trilha sonora. Isso é uma coisa legal porque é sutil. Tudo bem que ela falou tic-tac, que os seus tempos tá correndo, eu entendo isso, mas é uma coisa um pouquinho mais sutil. Por quê? Porque a torre onde o Bruno e a Enid estão, é Bruno?
sei lá, esse filho da puta. Na torre que eles estão é um relógio gigante, então tem aquela coisa de que ela tá dando pistinha assim, sem necessariamente dizer onde é. Por que a pista dela envolve torre do relógio, sendo que a pista do cartão faz mais sentido pra Wandinha saber onde é que ela tem que ir? Porque a Wandinha tinha que ir pra algum lugar que tinha um órgão, que é um instrumento, e ela tinha que tocar morte. D-E-A-D, que são notas do órgão. Então por que bucetas ela falou tic-tac no telefone, sendo que a pista tava no cartão que ela deu? Entendeu o que eu quero dizer? O roteirista, ele falou, tipo, putz, essa pista aqui, ela é muito sutil, sabe? Ela é muito, como pode dizer, subjetiva. Então eu tenho que deixar um pouquinho mais claro o que eu tô querendo dizer. Porra! Desculpa, foi sem querer. E aí vem uma das cenas que eu acho a coisa mais tenebrosa do mundo, que é quando esses filhos de uma puta estão presos numa cadeira que, sinceramente, não é muito difícil pra dois lobos saírem. Ah, mas, eles não se transformam fora da lua cheia, eles não conseguem. Tá bom, mas a Enid tem garras. Ah, mas ela tentou quebrar as correntes, certo? Ela tentou quebrar as correntes. Mas qualquer outra coisa, juro pra você. Cara, se você pesquisar no YouTube, juro pra você, tem umas trilhões de formas de como sair desse tipo de situação, eu juro. Tem manual pra caso você seja sequestrado e preso. Ah, mas são adolescentes e tudo mais. Eu sei, só que ficar falando e não calando a boca, fazendo piada e fazendo essas coisas é a última coisa que você vai fazer numa situação dessa. Porque acontece, a série quer te passar de que isso é uma situação horrorosa. De que isso é uma situação que, tipo, nossa, olha, o bem mais precioso que a Wandinha tem foi sequestrado, que é a melhor amiga dela. Então a gente tem que colocar um suspense, a gente tem que colocar um peso nessa cena. E não existe isso. Ah, mas é uma série pra adolescente, é pra ser engraçadinho e tal. Tá bom, então ou você faz ser engraçado ou você faz ser tenso, é uma coisa. Como é que você quer que isso seja uma cena tensa, uma cena de suspense, sendo que ela também está sendo engraçada? Não existe isso. Ou é uma coisa, ou é outra. Você tem que se decidir no que você quer passar em uma cena quando você tá falando de coisas assim. E aí eu não aguento, porque, tipo assim, a Wandinha tá lá tentando descobrir qual que é a senha daquela porra. E aí, pior ainda, essa corna, ela escreve naquela máquina de escrever não sei quantas vezes por dia, não sei quantas letras por dia, ela não consegue escrever rápido. E é um nome que não é muito difícil. E essas espadas nem talvez ia matar eles, não sei. Se esses cornos não tivesse, sei lá, rolado na hora, saído, se tacado no chão, eles não iam morrer. Não é muito alto, eles iam cair no máximo onde a Wandinha tava, que era um lugar cheio de livro. Mas é claro, não, tinha que ter todo esse suspense, tinha que ser no último minuto, porque é um clichê de merda que eles têm que fazer, sendo que eles não são criativos pra fazer muito mais outra coisa. Ave Maria, eu tô me alterando já um pouquinho. Aí eu não aguento que a filha da puta da Andy chega e fala, Wandinha, você tem que correr. Não, porque quando vocês estavam se pegando, ela não tinha que andar rápido, né? Vocês não tinham que tentar se livrar daí, não? Filha da puta. Nossa, uns negócios assim que eu fico tão... Gente, não é possível que um roteirista escreveu isso, sabe? Não é possível que alguém pegou e escreveu isso de verdade. Porque pensa, você está quase sendo, sei lá, fincado por não sei quantas espadas de machado. E você acha tempo pra dar uns beijos no seu namorado, que é um merda, assim. E, tipo assim, aí basicamente tem uma hora que eu acho que ela tira a garrinha e aí ela começa a tentar coisar a corrente. E aí o Bruno chega e solta as garrinhas dele também. Aí eles meio que ficam se olhando assim. Aí o Bruno fala, enfim, aí tipo assim, ele começa tipo, ai não, é porque quando os lobos que não se transformaram e eles ficam ansiosos e nervosos, aí eles soltam as garrinhas, porque não sei o que. Aí ele chega tipo, aí eles ficam, não brinca, você também é um? Ele fala, ai, eu sou. E tipo, eu fico, ai, nossa, Ave Maria, nossa, que cena horrorosa. Você podia introduzir isso da forma mais orgânica possível. A dizer que eles são parecidos, que eles têm coisas em comum, de que eles se entendem. Sendo que o plot inteiro da primeira temporada com a Enid foi que essa filha da puta não se incomodava de ser diferente. Tanto é que esse é o ponto de toda a família Addams, que você ser diferente é bom. Filha da puta! Pior ainda é porque a Andy tem toda aquela coisa de que ela tenta se aceitar como uma lua que ainda não tinha se transformado em nenhuma lua cheia, de que ela acreditava que o que te faz diferente não te faz pior, todas essas coisas assim. Tanto é que tem aquele plot dela com o Ajax, porque o Ajax ele era um ratinho e um esquilo, sei lá que porra era, não lembro agora, e que eles combinavam por causa disso. No fim das contas, essa porra desse discurso não vale de nada. Por quê? Porque eles atualizaram o cabelo da Enid, meu Deus do céu. O que eu quero dizer em suma, os diálogos da segunda temporada de Wandinha não são necessariamente precários, mas eu diria precários em recursos narrativos, já que eles induzem ao telespectador um tipo de informação que deveria ser passada com muito mais organicidade, incluindo com diálogos mais naturais, com perspectivas diferentes, incluindo também as personalidades dos personagens e mantendo as características deles em suma. Já que a gente tá falando sobre essa questão, vamos
vamos para o terceiro e último tópico dessa porra. O queerbaiting e o acampamento de conversão. Delícia. Pra você entender a grande polêmica, o grande problema disso, eu vou ter que te explicar o que é um acampamento de conversão e o que é terapia de conversão. Há 35 anos, a OMS descategorizou a homossexualidade como uma doença, tirando o CID, que é o registro das doenças e tudo mais, é o código de registro das doenças, né, em 1990. Faz pouquíssimo tempo. Pense em quantas pessoas você conhece que tem 35 anos, por exemplo. Elas são jovens, elas são novas. E um dos maiores problemas dessa questão é porque lá na primeira temporada eles citam, né, quando tem aquele encontro dos pais, que os pais vão visitar os alunos nas escolas, já que é um internato, a mãe da Enid falando meio que vai mandar ela pra um acampamento de conversão. Só que na série, esse acampamento de conversão, ele é utilizado não como terapia de convenção, que é a terapia de reorientação sexual, que compreende um conjunto de métodos que tentam eliminar a orientação sexual homossexual de um certo indivíduo, de um grupo ou de pessoas, que essas terapias assim, elas tentam incluir técnicas comportamentais para mudar esse traço, né, vamos dizer assim, cognitivo-comportamentais e psicanalíticas, incluindo abordagens médicas, com remédios, etc., terapias um pouquinho mais chocantes, se é que você me entende, religiosas e até espirituais. Esse tipo de procedimento é considerado controverso por vários estudos acadêmicos e por institutos, como a própria OMS mesmo, só que ela é feita ainda amplamente nos dias de hoje, mesmo sendo tipificada como crime. Ai, que delícia! Se não ficou claro pra você, é basicamente pessoas dizendo de que elas podem curar a homossexualidade de você. Com o tratamento certo, com o comprimido certo, com a palavra certa, elas podem tirar o demônio da homossexualidade de você, esse defeitinho que você tem. Você pode abandonar essa escolha que você fez. Isso na vida real, tá bom? Na série é usado mais ou menos como com o mesmo princípio, mas não para homossexualidade, sim para lobos. Então, por exemplo, lobos que ainda não se transformaram, eles vão para esses acampamentos de conversão para ficarem normais. E aí me incomoda bastante que numa série que tem uma abrangência muito grande de pessoas mais jovens, de adolescentes, que inclusive são LGBT, são parte da comunidade e tudo mais, usar esse tipo de termo com esse tipo de conotação. Porque a mãe da Enid ainda fala que é pra você ser normal, filha. Porque pra ela, a Enid não ser uma lobisomem que se transformou, ela não é normal. Ela tem um defeito, ela tem um problema que ela precisa reparar. E que esses acampamentos vão ajudar ela a fazer isso. A série, a primeira temporada da série inteira, ela fica batendo, falando que não precisa disso, que vai ser o momento dela, que é quando ela decidir. Ou seja, que é uma escolha dela, mas que é uma coisa que tá com ela e ela não pode mudar isso. E aí a segunda temporada vai lá e caga com tudo. Por quê? Porque a Enid de fato vai pra esse acampamento de conversão e sabe o que ela volta? Transformada. Depois de ter se transformado pela primeira vez pra proteger a Wandinha. Ai, que delícia! E ela vai pro acampamento. E ela de fato vai. Ai, é uma beleza, assim, cara. É uma beleza isso. E aí, por que eu falo de queerbaiting nessa questão? A série diversas vezes dá a entender que elas vão ter algum tipo de desenvolvimento. E eu não me entenda mal. Eu entendo que representatividade é uma coisa muito importante. Mas eu não ligo tanto dessas séries que tem esse aspecto mais heteronormativo, que é mais pra adolescentes sem ser da comunidade, que tem alguma representatividade, porque eu sei que elas vão fazer isso muito mal. Então eu não me incomodo. Mas é foda quando, desde a primeira temporada, essa série se propõe a ter esse tipo de representatividade, de ter esse tipo de desenvolvimento e não acontece. E eles ficam postergando e empurrando com a barriga e nunca acontece. Eles colocam coisas que não existem. É engraçado, por exemplo, quando a Enid fala que a Wandinha, apesar de seu túnel sem luz, sei lá, alguma bosta que ela fala lá, tipo, foca diretamente no rosto da Enid. Porque é como se ela estivesse chegando e falando literalmente, pro telespectador falando, tá vendo aqui, ó, a interação que você queria. Mesmo a Wandinha sendo literalmente o túnel no fim da minha luz, não imagino a minha vida sem ela. Ou a palavrinha fofa que você queria que eu falasse pra minha Wandinha, minha namorada. Ou, por exemplo, de todas as vezes que a Wandinha, ela se preocupa muito com a Enid, porque a Enid é uma pessoa inocente, uma pessoa boa, diferente dela, e não sei o quê. E tipo assim, ai, galera, vai se fuder. Eles já me pegam e mudam todas as características, assim, que elas tinham. E assim, vamos combinar, os caras usam acampamento de conversão, que é uma coisa que existe, tá bom? E eles fazem uma semiótica muito maldosa, uma semiótica muito feia. Tem uma hora que quando a Wandinha
tá no corpo da Enid, a Enid tá no corpo da Wandinha. E a Wandinha fica com as cores da bandeira pan, né, pansexual. E a roupa, justamente a roupa que a Enid decide escolher é uma roupa exatamente com uma bandeira LGBT. Tipo assim, cara, é de um mau gosto, assim, sabe? É uma semiótica que é muito claro que eles estão querendo passar, mas ao mesmo tempo eles só estão fazendo isso que é quase um dog whistle, só que ao contrário. Dá pra entender o que eu quero dizer? É claro o que eles estão tentando fazer, sabe? É bem claro o que eles estão tentando fazer, que eles basicamente estão deixando pistinhas pra essas pessoas que assistem só por isso, ou que assistem e começaram a gostar justamente por isso, pra elas continuarem apoiando e movimentando hashtags, movimentando as redes sociais, todas essas coisas. Por quê? Porque eles sabem que isso dá ibope. Gera as pessoas irem assistir, gerarem conteúdo sobre isso, falarem sobre isso. Eles percebem que queerbaiting e o pink money são duas coisas que andam lado a lado e que, assim, é muito fácil de arrancar. Por quê? Porque pessoas LGBT são carentes de representatividade. Eu não vou falar que eu não sou uma pessoa que gosta de representatividade, é óbvio que eu gosto, sabe? Óbvio que eu gosto. Mas eu confesso que sempre que eu vejo uma coisa que tem uma representatividade ruim, que eu percebo que aquilo não é feito porque os personagens são isso, não porque as pessoas quiseram colocar, eu meio que já largo de mão, eu falo isso, beijos, ó, e vou embora, sabe? Eu não faço mais nada, eu não assisto mais nada, nem comento, justamente porque, eu lá vou ficar gastando meu tempo com queerbaiting, porra, hein? E uma das coisas que eu fico muito feliz de que Arcane tenha feito, por exemplo, tá assistindo Arcane de novo, tô. E aí, vai reclamar? Porque, no fim das contas, Arcane quase foi um queerbaiting. Porque a Amanda, ela teve que convencer bastante em fazer as interações da Caitlyn e da Vi serem mais fortes, digamos assim, serem não tão sutis quanto o resto dos roteiristas queriam. Isso porque ela que tava cuidando das duas, hein? Tava cuidando da parte do roteiro das duas. Então, a Amanda Overton, ela lutou bastante pra que nessas interações que elas têm na primeira temporada, já descrevessem bem qual ia ser o tipo de relação delas e que você não pudesse se enganar achando que eram só best friends forever ou tipo, she's like my sister, sabe? Não, sabe? Os historiadores dirão que elas eram apenas colegas de quarto. Não tem nenhuma vibe dessas mesmo. Então eu fico feliz que pelo menos algumas coisas, né, alguns conteúdos não se escorem no queerbaiting pra esse tipo de coisa. E sendo bem sincera, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, eles vão postergar isso até a terceira temporada, e enquanto tiverem senhores pensando como adolescentes pensariam no roteiro, nada disso vai mudar. Eu só espero que a terceira temporada melhore um pouquinho nesse quesito e que eu não precise vir fazer outro vídeo aqui indo reclamar de como porcaria foi. É isso. Beijo.